Batizado de Pitbull pelo paizão presidente, Carlos Bolsonaro, ou Carluxo para os mais íntimos, deve estar miando. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, a Polícia Federal realizou nesta quarta-feira, dia 27, várias operações no âmbito do inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura, investiga os crimes das fake news, das chamadas fake news. Ao todo, foram 29 mandados de busca e apreensão, que podem revelar como funciona e quem financia essa fábrica de mentiras, e como também é bancado o chamado Gabinete do Ódio, que muitos garantem que é liderado pelo vereador Carluxo Bolsonaro. A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, a deputada federal Lídice da Mata, do PSB da Bahia, inclusive já solicitou ao Supremo que compartilhe as provas colhidas. Aspas, teremos agora novos elementos que ajudarão a desmontar essa rede de ódio, inverdades e impunidade que vem ameaçando a própria existência da democracia no Brasil. Em dezembro passado, uma bolsonarista arrependida, a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, já havia revelado à CPMI das fake news que os filhotes do presidente Bolsonaro comandavam essa ação criminosa nas redes sociais. Agora, com as apreensões da Polícia Federal, as provas contra os filhotes mimados do presidente poderão vir à tona, a conferir. Além disso, as provas colhidas nesse inquérito do Supremo ainda poderão influenciar o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que está analisando os supostos crimes cometidos na campanha eleitoral de 2018. Essas provas podem colocar em dúvida a lisura do escrutínio, explica Eugênio Aragão, que hoje advoga para o PT nesse caso. Alexandre de Moraes, inclusive, ordenou a quebra de sigilo bancário e fiscal dos empresários e bolsonaristas que financiaram a difusão das fake news entre julho de 2018 e abril de 2020. A investigação do período de campanha eleitoral pode revelar o esquema milionário e criminoso que elegeu o fascista Jair Bolsonaro. Também há a conferir. Apesar de seguir em segredo de justiça, os mandados de busca e apreensão já revelaram alguns dos envolvidos nesses crimes. Eles podem ser divididos em 3 blocos, em 3 grupos. O dos ricaços empresários, que financiam a produção e o impulsionamento dessas postagens, memes, no Facebook, no WhatsApp e em outros aplicativos. O dos produtores desses conteúdos mentirosos, o que é formado por um bando de blogueiros, youtubers, fascistas, olavetes, e a dos políticos, que ajudam a criar o clima de instabilidade no país propício à disseminação dessas mentiras e dessas ações antidemocráticas. Vamos conferir alguns desses nomes. Entre os empresários financiadores, o destaque evidente é do Luciano Hang, o patético e espalhafatoso dono da rede de lojas Havan, é hoje um dos bolsonaristas mais ativos do país. Ele é amigo íntimo do presidente, que inclusive tem dado uma mãozinha, tem prestado alguns favores palacianos ao empresário. No caso específico das fake news, o velho da van, como é chamado, aparece em várias postagens com suas roupas ridículas e suas postagens de ódio. Ele tem cerca de 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais. Recentemente, através do portal de transparência do próprio Facebook, descobriu-se que ele aumentou a propagação da convocatória para atos que aconteceram em Brasília, no dia 15 de março, contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal, pelo fechamento. A operação de busca e apreensão contra o empresário fascista se deu na sua casa e no seu escritório, lá em Brusque, em Santa Catarina. Outro empresário, Edgar Corona, esse aí é o dono da milionária rede de academias Smart Fit. Esse fascistinha já trocou mensagens nas redes sociais confessando que pretendia impulsionar vídeos no Facebook contra o Congresso e o Supremo. Impulsionar é pagar grana, dá muita grana.
Em fevereiro, a Folha de São Paulo revelou algumas dessas mensagens que sugerem que o empresário financiou as redes bolsonaristas de fake news. A operação da PF contra esse empresário foi realizada na sua mansão em São Paulo. Outro empresário, Otávio Facuri. Esse é um investidor que virou alvo das operações por ter declarado em um grupo de WhatsApp que financiaria caminhões de som nas manifestações contra o Congresso e o Supremo do dia 15 de março. Ele afirmou na ocasião: não vou deixar esses canalhas derrubarem esse governo. É um prepotente ricaço. A operação de busca e apreensão, no seu caso, foi realizada em sua casa e escritório em São Paulo. Agora vamos pegar os difusores de ódio e de fake news. Aqui vale destaque o tal do Alan dos Santos. Esse blogueiro aloprado edita o site Terça Livre, um dos mais hidrófobos da internet. Na fase recente, o principal alvo das suas baixarias, das suas mentiras, tem sido o Supremo Tribunal Federal. No início de maio, por exemplo, desse mês, ele postou uma foto em frente ao prédio do Supremo apontando o dedo do meio e disse: não podia deixar de dar minha opinião sobre quem rasga a Constituição. Escreveu o aloprado, né? Essa foi a legendinha da foto. Em janeiro, Alan dos Santos foi intimado para depor no inquérito, mas não compareceu. Né? Disse na ocasião: enquanto esse inquérito infantil continuar, nada que provenha dele terá minha submissão. Né? Ele esbraveja, metido a valentão no Twitter. Outro espalhador, propagador de mentiras, Bernardo Custer, é um youtuber que baba ódio nas redes sociais. Em abril, ele divulgou em seu canal no YouTube uma teoria da conspiração que afirmava que o STF estaria aparelhado pelo Fórum São Paulo, que é uma organização que reúne partidos progressistas e de esquerda da América Latina. No vídeo, esse maluco jurou que a suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal seria prova da ligação dos ministros do Supremo com o Fórum São Paulo. Ele também afirmou que o Supremo estaria escondendo os mandantes da facada em Bolsonaro. O cara é maluco total. Outra, Sarah Winter. A ativista Sara Geromini é a líder desse grupo terrorista 300 do Brasil, que está acampado em Brasília desde o início de maio. O Ministério Público do Distrito Federal já classificou esse grupelho de milícia armada, mas ela continua lá. Através das redes sociais, a provocadora Sarah Winter prega a realização de atos de vandalismo contra o presidente da Câmara, contra os ministros do Supremo. É uma provocadora. Após a operação de busca e apreensão ontem em seu apartamento em Brasília, a fascistinha ainda desafiou Alexandre de Moraes em vídeo na internet. Diz ela: eu queria trocar soco com esse filho da puta arrombado. Pena que ele mora em São Paulo. Se estivesse aqui, eu estava lá na porta da casa dele, convidando ele para trocar soco comigo. Você me aguarde, Alexandre de Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na vida. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida, até o senhor pedir para sair. O sujeito é muito provocador. Já o time dos parlamentares, o terceiro bloco, parlamentares bolsonaristas, vale destacar. Kia Kissings é a procuradora aposentada e deputada federal pelo PSL do Distrito Federal. Ela é uma fascista convicta. Né? Pelas redes sociais, ela vive atacando a democracia, os pilares da democracia brasileira e sugerindo intervenção militar, golpe militar. Nessa segunda-feira, dia 25, por exemplo, ela acusou o ministro Celso de Mello de ter um plano para abalar a confiança dos eleitores de Bolsonaro. Né? Não apresentou qualquer prova, evidência disso, como geralmente ela faz, como geralmente ela procede. Outra, Carla Zambelli,
A deputada federal do PSL de São Paulo é hoje uma das principais estafetas do capetão. Ela até rompeu com seu padrinho de casamento, né, o Sérgio Moro, para defender o capetão. Recentemente, afirmou em entrevista à rádio Jovem Pan que acredita que Alexandre de Moraes tem ligações com o PCC, com a organização criminosa PCC, mas não apresentou qualquer evidência. Isso é uma deputada. Outro deputado, Cabo Júnior Amaral, ele é deputado federal também do PSL, em Minas Gerais. Tem participado de vários atos fascistas pelo fechamento do Congresso e do STF. Ao saber que seu nome aparecia no inquérito, ele ainda provocou, nesta quarta-feira, dia 27, aspas, repudio com veemência essa clara ilegalidade. Com a credibilidade que eles, o Supremo, gozam, vão me promover e mais nada. Disparou. Provocadorzinho, né? Outro, Daniel Silveira, esse é famoso, deputado federal hoje do PSL do Rio de Janeiro, ele ficou famoso por quebrar a placa em homenagem à vereadora assassinada Marielle Franco. É um truculento sujeito. Pelo Twitter, ele vive disparando notícias falsas e convocando atos contra a democracia. No final de abril, por exemplo, ele participou do protesto em Brasília contra Rodrigo Maia. Outros dois deputados estaduais de São Paulo, Douglas Garcia, do PSL, né, que vive impulsionando convocatórias para atos fascistas, né, pelo Facebook, um dos assessores dele, né, desse parlamentar, confirmou que, recentemente que pagou para aumentar a propagação dessas mensagens, né, em um vídeo, ele mesmo aparece berrando e xingando os ministros do Supremo. E o outro deputado estadual do PSL aqui de São Paulo, que também está arrolado no inquérito, é o provocador Gil Diniz. Outro deputado federal, Felipe Barros, que é do PSL do Paraná, se adora destilar veneno nas redes sociais contra os ministros do Supremo. Ele também já se referiu a alguns membros do Ministério Público Federal como gangsters. Né? Outro deputado federal, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Esse é deputado do PSL de São Paulo e é descendente dos imperadores Pedro I e Pedro II. É um monarquista convicto que detesta a democracia, detesta a república. E, por último, vale citar o nobre deputado Roberto Jefferson, ex-deputado federal e atual presidente do PTB, um famoso corrupto que só saiu da cadeia por benevolência da justiça. Ele hoje virou um bolsonarista convicto. Na verdade, ele é um velhaco oportunista, ele vai entrando para se aproveitar. Recentemente, ele postou uma foto no Twitter com um fuzil para atacar o STF. Em entrevista à Rádio Gaúcha, ele afirmou que o Supremo estaria arquitetando um golpe contra o Bolsonaro. E rosnou, a toga não é mais forte que o fuzil. É essa turma que está nesse inquérito. Vamos ver o que vai dar.